Olá galera do nosso canal, quero dizer que estou muito feliz aí com a sua presença. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito importante, tá? Eu quero te pedir por favor que você fique comigo até o final do vídeo, tá? A gente vai estar falando sobre um tema aí, né, que você já viu aí na descrição do vídeo. A gente vai estar falando sobre o inferno. E eu quero dizer que é um assunto muito importante e eu queria muito mesmo, de coração, pedir para você ficar comigo até o final do vídeo, tá? Eu vou estar falando sobre duas vertentes desse assunto, o porquê não se prega mais sobre o inferno, e depois eu vou estar falando sobre as características do inferno, tá? Então eu queria muito que você ficasse comigo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo aí as notificações. E eu quero, assim, desde já começar a falar sobre esse assunto, contando uma história pequenininha, rapidinha. É só para você ter um pouco da dimensão do que é esse assunto, tá? Certa vez, uma senhora da Assembleia de Deus, né, com aquele roupão característico da Assembleia de Deus, estava indo para a igreja, quando ela passou em frente a um bar, né, onde tinha vários caras tomando cerveja, né, conversando e tal. E quando essa senhora passou em frente ao bar, um desses rapazes começaram a zoar ela, né, falar: aí, você está indo para a igreja, né, perdendo o seu tempo, está aí adorando um Deus invisível, né, se tudo aí que você acredita for mentira. Aí ela parou, se encaminhou até esse rapaz e falou com ele o seguinte. Ele falou: ó, se tudo que eu creio for mentira, o máximo que eu vou estar perdendo é uma noitada, é uma balada, é tomar uma cervejada, uma cachaçada. O máximo que eu vou estar perdendo é isso. Agora, se tudo que eu creio for verdade, você vai cozinhar no fogo do inferno. Essa história é muito simples, mas a gente tem que parar e pensar o seguinte. Analisando a Bíblia, a gente para e pensa o seguinte: se tudo que a Bíblia diz for mentira, não, tudo acaba após a morte, a gente vai estar perdendo aí alguns dias de prazeres, alguns anos de prazeres, e acabou, a gente perdeu, foi embora. Agora, se tudo que a Bíblia diz for verdade, e é o que nós cremos que seja, né? Se tudo que a Bíblia diz for realmente verdade, as pessoas podem estar correndo um sério risco de passar uma eternidade no inferno, num lugar de tormento. Então, essa primeira história a gente tem que parar e pensar: se por acaso a Bíblia estiver certa, gente, a gente está correndo um sério risco de passar uma eternidade. Então, a nossa vida depois da morte, ela passa a ser muito mais importante do que a nossa vida antes da morte, certo? Se a nossa eternidade tem um peso tão grande assim, a gente tem que parar e pensar um pouco mais, né, sobre a nossa vida depois da morte, e parar um pouco de pensar nessa vida aqui. Bom, como eu tinha falado, eu queria entrar no assunto para a gente parar e pensar um pouco sobre o porquê não se prega mais sobre o inferno. E pesquisando mais sobre o assunto, eu fui descobrir que ao longo dos anos, desde a formação lá na igreja de Atos, né, com a morte dos apóstolos, né, com a expansão da igreja, foi se criando algumas doutrinas dentro da igreja que favoreceu esse esquecimento do inferno. E eu vou falar agora sobre 3 dessas doutrinas, certo? Que cresceu demais dentro da igreja, e por isso hoje não se fala tanto sobre o inferno. A primeira que eu quero falar é o agnosticismo. É um movimento que cresceu, né, que foi muito enfatizado a partir do século XVIII agora, né, não é muito antigo, é uma coisa mais recente. Mas o que acontece? O agnosticismo, ela vem da palavra agnóstico, né, que quer dizer falta de conhecimento sobre determinado assunto. Então, se eu não tenho um conhecimento, se eu não tenho informações suficientes
sobre determinado assunto, eu não acredito que aquela situação exista. Então as pessoas deixam de acreditar no inferno por falta de conhecimento. Se eu não tenho uma informação palpável, se eu não tenho informação científica sobre aquele lugar, por que eu vou acreditar naquilo? Então é um movimento que cresceu muito a partir do século XVIII e por falta de conhecimento as pessoas estão deixando de acreditar no inferno. Então, por exemplo, eu trabalho hoje embarcado e uma das estratégias, né, que mais se consolida dentro do ambiente de trabalho para prevenção de acidente, por exemplo, é o DDS. O que é um DDS? DDS é o Diálogo Diário de Segurança. Então, quem estudou aí sobre técnico de segurança do trabalho, né, quem fez esse trabalho aí, vai poder entender melhor que eles entendem o quê? Que quanto mais você fala sobre determinado assunto, as chances de você se acidentar ou cair naquilo é mínimo, vai diminuindo. Então, por exemplo, se eu viro para você ter um chão, um piso molhado, e eu falo todo dia para você tomar cuidado com aquele piso, porque aquele piso está molhado. Toda hora eu falo para você, pô, você vai passar no piso, eu falo, ó, preste atenção, o piso está molhado. Você vai passar, o cara chega para você e fala, ó, o piso está molhado. As chances de você cair naquele piso é menor. Por quê? Porque a repetição da informação, ela acaba entrando na sua cabeça e isso vai fazer com que você fique mais precavido, correto? Então, o que eu entendo? Que nesse contexto do agnosticismo, a falta de informação hoje das igrejas fazem com que as pessoas esquecem do inferno. Então, quando você não tem informação sobre o inferno, aquilo passou despercebido, aquilo vai se esquecendo. E é isso que nós temos visto hoje na igreja. Então, não é algo que começou agora, é algo que já começou lá atrás. Eles pararam de pregar sobre o inferno e aí foram substituindo a doutrina de inferno e salvação por outras doutrinas, né? Hoje a gente vê se pregando muito sobre autoajuda, que é o famoso coach. Hoje a gente vê doutrinas da prosperidade, enfim, né? da cura, da bênção. Hoje é comum a gente ir numa igreja hoje e você vê campanhas sobre cura, sobre milagre, entendeu? Por quê? Coisas, né, que Deus pode fazer, essas coisas foram substituindo o conhecimento sobre céu e inferno. Então isso é muito perigoso. Nós precisamos voltar a falar sobre o inferno. Se a gente não falar sobre o inferno vai passando despercebido. Então, esse é o primeiro ponto, o agnosticismo, a falta de informação, a falta de conhecimento sobre o inferno. O segundo que eu quero falar são os aniquilacionismos. Os aniquilacionistas, eles acreditam que quando você morre sem Jesus, você é aniquilado. É aquilo, até que eu falei da história no começo lá da senhorinha. Se tudo que a Bíblia diz for mentira, a pessoa vai sumir, vai ser aniquilada, sei lá, vai virar poeira. Enfim, né, vai deixar de existir. Então essa é uma doutrina que também cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas acreditam que, poxa, peraí, se Deus é amor, por que Deus vai permitir uma pessoa sofrer uma eternidade? Uma eternidade, cara. A eternidade é muito, muito tempo, né? Ou seja, não é contado. Você vai passar anos e anos e anos e... Tem uma história muito interessante, né, que fala sobre a eternidade. Ele fala o seguinte, ele fala assim, se você tirar 1000 anos de 1 milhão de anos, você já não tem mais 1 milhão de anos, certo? Você tirou 1000 anos de 1 milhão, você já não tem mais. Agora, se você tirar 1 milhão de anos de uma eternidade, você continua tendo uma eternidade, porque não é contado. Então a eternidade, ela é muito grave. Então uma pessoa para e pensa, poxa, peraí, se eu pequei 70 anos, por que eu vou ser punido numa eternidade? Então as pessoas acreditam que você vai ser punido por um determinado tempo, e quando terminar aquele determinado tempo, você vai ser aniquilado, você vai deixar de existir. Só que não é isso que a Bíblia
fala. A Bíblia fala que você vai ser, vai para o inferno e o inferno vai durar eternamente. É muito grave isso, muito grave. E por último, eu quero dizer sobre os universalistas. O universalista é aquele que diz o seguinte: bom, se Deus é amor, quando a gente morrer, Deus vai salvar todo mundo. Esse negócio do inferno não existe. Não, pera aí. Deus ele não vai permitir que uma pessoa, um filho dele, vá para o inferno. Então, esses 3 pontos cresceram muito e foram desenvolvidos dentro da igreja durante 2000 anos. Então, hoje nós temos o resultado desses 3 pontos, por exemplo, que cresceu muito. E isso a gente não pode deixar isso se enraizar dentro da igreja, como já está. A gente precisa cortar essa raiz e voltar a falar sobre o inferno, certo? Então, assim, esse é o primeiro vídeo que eu estou falando aqui sobre esses 3 pontos de por que não se prega mais sobre o inferno, tá? Eu quero que você, de repente, pesquisa aí, se você ficou interessado, pode pesquisar, né, sobre o agnosticismo, sobre o aniquilacionismo e sobre o universalismo. A gente precisa voltar a falar sobre o inferno. Nós precisamos voltar a falar sobre o inferno, tá? É algo muito grave, é algo muito sério, tá? E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as características do inferno, tá? É algo muito sério, nós precisamos voltar a falar sobre o inferno, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo aí, por favor, tá? Compartilha, se inscreve no canal aí, ative o sininho que eu vou estar enviando aí para você já um próximo vídeo falando sobre as características do inferno, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.